meus amores do 8º ano. A Pro está de volta e a nossa aula, que é a nossa segunda aula, a primeira foi de apresentação, a nossa segunda aula será sobre o quê? Olha só, sobre predicado. Gente, sempre na primeira unidade vocês vão ter a facilidade do conteúdo, por quê? Porque é sempre revisão da série anterior, ok? Primeira unidade, capítulo 1, é sempre revisão da série anterior que vocês já estudaram. E o predicado nada mais é que um dos elementos essenciais da oração. Vocês lembram dos termos essenciais da oração? Quais são eles? Então, os termos essenciais da oração, relembrando para vocês, são, primeiro, sujeito, segundo, predicado. São dois, certo? Então, para a oração existir, nós temos dois termos essenciais, o sujeito e o predicado. E relembrando para você, mas o que é mesmo oração? Hein? É todo o enunciado que gira em torno de um verbo. Para que seja uma oração, é preciso que tenha um verbo. E esse verbo se encontra justamente no predicado. Então, é através do verbo que a gente vai identificar quais são os tipos de predicado. Ou seja, vamos lá, conceituando. Então, predicado é um dos termos essenciais da oração e são 3 tipos de predicado. Então, gente, quando eu digo termos essenciais da oração, vocês primeiro encontram o sujeito, depois, quando você retira o sujeito, tudo que restar vai se chamar predicado. E são 3 os tipos de predicado, certo? Primeiro é predicado verbal, predicado nominal e o terceiro, predicado verbo nominal. Por isso que eu digo que na oração precisa existir um verbo, porque através desse verbo você vai identificar os tipos de predicado, ok? Então vamos lá para a definição do que é predicado verbal. O predicado verbal tem como núcleo o quê? Um verbo que vai indicar um processo ou uma ação. Costumo sempre dizer para vocês que o predicado ele é verbal quando eu tenho um verbo que indica uma ação. Por exemplo, o vento, que é o sujeito, sopra. Quando eu digo o vento sopra, então o vento está fazendo uma ação. Logo, se eu encontrei como sujeito o vento, o que sobrou foi sopra. Logo, sopra será predicado verbal, ok? Temos o predicado nominal. É aquele que tem como núcleo o nome. Gente, lembre-se, sempre que eu tiver, então deixa eu só adiantar aqui um pouquinho para vocês, ó. Sempre que eu tiver esses verbos aqui que nós chamamos verbo de ligação, ser, estar, continuar, andar, parecer, permanecer, ficar e tornar-se, sempre que existir um desses verbos que nós chamamos verbo de ligação, sempre que ele existir lá na frase, ó, observe que aqui nós temos o verbo estar. Então, o vento está forte. Então, quando se tem na frase um verbo de ligação, sempre eu vou ter um predicado chamado de predicado nominal. Por quê? Porque nesse predicado eu vou ter um verbo que vai indicar o estado ou uma qualidade do sujeito, ok? Então, lembre-se, sempre que na oração, lá no predicadozinho, tiver um verbo de ligação, vou ter um predicado nominal. Então, na frase eu tenho o vento como sujeito e está forte é o predicado e por conta do verbo está, nós temos um predicado nominal, ok? Olha aqui, vamos rever novamente quais são os verbos de ligação. Ser, estar, continuar, andar, parecer, permanecer, ficar e tornar, quando indica o quê? Estado ou qualidade do sujeito. Por que a senhora frisa a questão do verbo de ligação indicar estado ou qualidade do sujeito? Observem só, eu tenho um verbo andar que ele pode estar na frase, mas não indicar estado ou qualidade do sujeito, certo? Quando eu digo eu ando de bicicleta, nessa frase eu ando de bicicleta, eu não tenho um predicado nominal.
Mas como assim, Pro? A senhora acabou de falar que quando tem um desses verbos na frase, eu vou ter um predicado nominal. Então, prestem bem atenção. Eu tenho um predicado nominal quando o verbo, esses verbos aqui, que são chamados verbos de ligação, mas só são chamados verbos de ligação quando ele indica o quê? Estado ou qualidade do sujeito. Na frase que eu disse, eu ando de bicicleta, o verbo andar aí não está indicando nenhuma qualidade ou estado da pessoa eu, né? No caso. Está indicando o quê? Está indicando uma ação. Foi a ação que eu fiz, foi andar de bicicleta. Então, por isso que nessa frase, o verbo andar não é um verbo de ligação. Lógico, consequentemente, eu não tenho um predicado nominal. Eu vou ter na frase, eu ando de bicicleta, um predicado verbal, certo? Mas quando é que eu vou ter o verbo andar como um verbo de ligação e torná-lo predicado nominal? Prestem atenção. Eu ando triste ultimamente. Quando eu digo eu ando triste ultimamente, eu quero dizer o quê? Que eu, ultimamente, o meu ânimo é de tristeza, é o meu estado emocional. Então, no caso aí, o verbo andar está indicando o meu estado emocional, certo? Já não indica ação. Logo, eu ando triste ultimamente, significa aí que o verbo andar é um verbo de ligação e na frase eu vou ter um predicado nominal. Por quê? Porque o verbo andar está indicando o estado do sujeito, que é eu. Compreendido? Então, preste bem atenção. Com o verbo andar, às vezes ele pode indicar uma ação ou pode indicar o estado do sujeito. Então, tem que analisar bem o contexto que ele foi empregado. Ok? Por último, agora nós temos o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal é o quê? É aquele que tem dois núcleos. Quais são esses dois núcleos? Um verbo e um nome. E indica o quê? Indica uma ação e como essa ação foi feita. Então, predicado verbo nominal tem dois núcleos, certo? Então, o nome, que é o nome, e o outro vai indicar como a ação foi feita. Por exemplo, o vento, que é o sujeito, sopra forte. Então, quando eu digo o vento sopra, fez a ação. Como foi que fez a ação? Forte. Então, sopra forte vai se chamar predicado verbo nominal. Ok? Então, um beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.